E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E você acha que a relação com a Rússia, enfim, vamos colocar a Rússia aqui e a China, entre Lula e Bolsonaro, agora com o Lula, muda alguma coisa? Como é que era a relação desses países com o Bolsonaro e como você enxerga que vai ser agora com o Lula? Em relação à Rússia, né? O Putin mesmo falou isso. Quando foi perguntado para ele, em coletiva na própria Rússia, porque as eleições estavam muito disputadas no Brasil, né? Falou, e aí, você prefere o Lula ou prefere o Bolsonaro? E aí o Putin falou, olha, eu tenho ótimas relações com os dois presidentes e para mim os dois vão fazer excelentes governos. Por quê? O Bolsonaro, por exemplo, na pauta de costumes, ele é muito mais parecido com o Putin do que o Lula era, com toda certeza, né? A Rússia, ela é um país que tem um conservadorismo ali bem forte mesmo, né? Então, por exemplo, até mesmo, vocês se lembram, antes de estourar a guerra, uma semana antes, o Bolsonaro foi lá visitar, inclusive, a Rússia, Sim. né? E aí ele até falou, lembra? Eu fui lá e trouxe a paz pro... fertilizantes. por causa dos fertilizantes, né? Assim, tá vendo? Fui lá com o Putin, aí eu consegui promover a paz. Aí 2 dias depois, foi lá e teve a guerra, né? Mas o que ele foi fazer? Ele foi fazer uma visita à Rússia e fazer uma visita à Hungria, do Viktor Orbán. Que são 2 caras que têm essa pauta conservadora nos costumes muito forte, né? O Putin, por exemplo, acabou de ser aprovada uma lei agora, faz um mês aí, aprovada uma lei na Rússia que impede a circulação de qualquer tipo de conteúdo que possa incentivar gêneros não convencionais, né? Então, por exemplo, qualquer material que tenha alguma referência à homossexualidade, proibido na Rússia. Isso, claro, vai passar por um crivo do governo russo. O que dá para entender, e a Rússia inclusive fala isso, tá? Que essas pautas de outros gêneros, tá? Uma pauta do mundo ocidental. E que isso não pode entrar na Rússia. Eu acho que o governo vai utilizar isso para impedir que filmes, livros, enfim, do mundo ocidental entrem na Rússia, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Mas, então, da pauta dos costumes, acho que o Bolsonaro tinha muito mais ligação com o Putin. Mas não dá para esquecer que, por exemplo, foi nos anos 2000 que teve a criação dos BRICS. Brasil, Rússia e Índia-China. Era o governo Lula junto com o Putin. Os 2 países também dependem da exportação de commodities. O Brasil mais pauta agrícola, pauta mineral, e a Rússia mais combustíveis fósseis. O Lula já anunciou, por exemplo, que vai querer reforçar a ideia dos BRICS, que vai querer se unir mais aos países considerados subdesenvolvidos e emergentes. Então não vejo grandes mudanças, tá? O Bolsonaro tinha relações econômicas com a Rússia e o Lula vai continuar tendo relações econômicas com a Rússia. Não vejo grandes mudanças na relação Brasil e Rússia. E em relação ao que está acontecendo no Brasil? Porque a gente está falando dos outros, né, países, mas a gente está vendo o Brasil passando uma situação delicada. Essa questão de intervenção federal, tudo isso. Como é que você vê esse cenário para o Brasil daqui para frente? Eu acho que a gente está numa situação muito perigosa, né? Uma situação muito... que eu, particularmente, não vejo uma solução, pelo menos em curto prazo, assim, tá? A gente tem uma grande parte... Porque vamos pegar as eleições aí, vai. Vamos colocar 50-50, não foi exatamente isso, né? O Lula teve mais voto, mas vamos colocar mais ou menos 50-50. Vamos considerar que 1/3 da população votou no Lula, 1/3 votou em branco ou nulo, e 1/3 votou no Bolsonaro. E quem votou no Lula... Não é que assim, o Bolsonaro poderia ser um presidente, mas eu acho que o Lula ele é um pouquinho melhor. Não, eu votei no Lula porque o Bolsonaro é horrível. Não, votei no Bolsonaro porque o Lula é horrível. Então são pessoas que não estão nem dispostas a conversar, né? A ter um diálogo, a ouvir algum tipo de possibilidade, coisa boa que o outro lado possa fazer. Então a nossa sociedade já está muito polarizada, já está muito dividida, né? Quando a gente pega algumas medidas, não acho que todas, tá? Acho que tem um exagero dos 2 lados aí. Mas algumas medidas, por exemplo, do STF, eles acabaram sendo um pouco mais... saindo um pouco do que a esfera judicial deveria fazer e já entrando na parte política. E se esticou a cordinha um pouco pro lado. Aí a gente tem reações que foram absurdamente exageradas, como vamos colocar até num caráter terrorista aí, pro outro, que óbvio vai fazer que esse lado também estique um pouco a corda pra cá. Aí se esse lado estica a corda, esse aqui estica. E por aí vai. Por isso que eu falo, né, assim, em curto prazo... Eu não vejo muita solução, porque eu acho que nenhum dos 2 lados vai ceder. Mas você fala curto prazo, vamos supor 12 meses. Um ano, assim. Uma questão de um ano, assim. Eu não você vejo... acha que vai continuar essas... Porque a gente tá tendo um momento
de briga mesmo, de ver essa guerra quase que civil acontecendo. Você acha que isso continuará ou você acha que vai ser paralisado, vai ter uma maneira do STF paralisar? Bom, o Alexandre de Moraes, até vi uma entrevista dele recente aí, né? Anunciando que ele vai querer perseguir todos que participaram do que aconteceu em Brasília, tanto as pessoas que financiaram, empresários que possam ter financiado, pessoas que participaram propagando os ideais e tal. Eu acho que esse tipo de atitude, ele pode servir até como se fosse um isqueiro para o outro lado se mobilizar ainda mais. Aí, se o outro lado se mobiliza ainda mais, isso provoca reações mais fortes também do Lula e do Alexandre de Moraes. Por isso que eu falo, eu analisando aqui, né, pensei bastante, inclusive, sobre isso, eu não vejo como a gente pode sair disso numa situação pacífica, assim, não acredito numa guerra civil, né? Mas, por isso que eu falo, em curto prazo, não vejo como a gente pode sair dessa situação. Eu não vejo nenhum dos dois lados cedendo. A nossa disputa está muito polarizada, né? A gente vive muito num mundo... Aliás, isso é um fenômeno mundial. Os Estados Unidos passa por isso, a questão do Trump com Biden, por exemplo. O Peru, recentemente, o Castilho e a Keiko Fujimori, também foi uma eleição 50-50. Eu acho que as redes sociais, elas têm uma forte participação nisso. As redes sociais, elas trabalham muito no engajamento, o que gera engajamento. E as fake news, as notícias muito mais fortes, elas geram mais engajamento. A gente vive hoje no mundo da pós-verdade. Quando eu recebo uma notícia, eu imaginava que eu gosto do Lula e odeio o Bolsonaro. Recebi uma notícia ali que o Bolsonaro, sei lá, matou 50 criancinhas. Eu vou lá e repasso, porque isso corrobora o meu pensamento. Tanto faz se é verdade ou não. Se colabora com o que eu acho, eu repasso e isso acaba se replicando. Até aconteceu um caso aí hoje mesmo, que eu recebi, vocês não têm noção, né? Grupo de família, beleza, né? Recebi muitas mensagens. Olha, uma senhora morreu quando eu estava presa ali em Brasília. Uma senhora de 77 anos. Claramente era uma fake news. Eles pegaram a imagem de uma senhora de um banco de dados e começaram a repassar isso. Só que hoje, grande parte das pessoas acham que por conta das manifestações prendeu ali e uma senhora de 77 anos morreu. E aquilo repassou até ter a disseminação de que aquilo é uma fake news, que não é verdade, acabou. E hoje eu também vi um vídeo falando sobre a questão das crianças. Agora, passou um vídeo ali falando que teve crianças que estão lá 16 horas, né? Que o Alexandre de Moraes, enfim, não sei se condiz com isso, mas que falou que vai manter isso, as crianças ali e tudo mais. Agora, o que eu penso dessa questão? Você não acha que a gente tem essa polarização, mas às vezes a gente tem uma direita que, né, vamos falar direita e esquerda, que às vezes se infiltra ali em movimentos de esquerda, a esquerda também se infiltra. Isso não é muito complicado de avaliar? É difícil saber, né? Por isso que eu acho que, assim, a gente tem que fazer investigações. Existe até um site, se não me engano, que não sei se foi o STF ou se foi o nosso Poder Executivo disponibilizou, para colocar as imagens de pessoas que estavam nas manifestações e investigar os motivos pelo qual estavam nas manifestações, né? Para saber o que de fato aconteceu. Acho que pode ter tido, sim, né? Pessoas que invadiram e tal. Mas em alguns vídeos que foram compartilhados, de novo, né? Fica tudo na questão dos vídeos. Difícil saber a veracidade do negócio. Mas acho que a grande massa mesmo era de bolsonaristas, penso eu, né? Você sabe que eu acho isso, até eu comentei isso com o André ontem, eu acho isso muito, muito confuso e muito perigoso de se falar. Por quê? Aquelas pessoas que estavam ali, e também digo da parte da esquerda, que já teve, né, antigamente ali, já também tiveram invasões pesadas, né, vamos dizer, manifestações pesadas, tudo é culpa do Bolsonaro ou do Lula. Ah, olha lá, as pessoas que seguem o Lula foram lá e atacaram, as pessoas que seguem o Bolsonaro... E é muito complicado, pessoal, de se falar isso. Por quê? Muitas vezes não é questão Lula ou questão Bolsonaro. Não são eles que falam, vai lá e ataca. Muitas vezes são as próprias pessoas que se juntam em grupos. Sou direita, sou esquerda. Então, isso é muito perigoso, na minha opinião, de se falar, né, André? Porque você mas aí quem divulga a informação que tem que tomar mais cuidado. Porque a gente vê muitas matérias... em sites de grandes empresas, né, enfim, emissoras, que colocam lá, terroristas bolsonaristas invadiram Brasília, ou, sei lá, pessoas ligadas ao Lula invadiram não sei o quê, uma fazenda. Então, às vezes, é a própria pessoa que faz a matéria ali que induz as pessoas.